Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: OVNI. Olá, meus caros amigos, aqui quem vos fala é Mário Saudade, teu criado, a voz da escuridão. À minha frente, Ricardo Bocanegra, o lobisomem. Eu quero vos pedir muito educadamente, sem violência. Inscreva-se no canal Cartas da Meia-Noite, deixe o seu comentário e ajude a nossa equipe da rádio a chegar a 10.000 inscritos. Será uma honra. E para isso, trouxemos um verdadeiro especial. O conto de hoje é sobre um assunto muito importante que ronda os nossos céus e que vai permear a sua imaginação. Vamos à história? Capítulo 1. Um jornalista e o faro investigativo. Olá, meu nome é Tony Santiago. Sim, do canal. Eu tenho 37 anos, 4 cicatrizes, 2 visíveis, 2 nem tanto. E uma teimosia que me impede de calar quando eu deveria. Eu sou editor de um jornal independente da web chamado The Free. É uma espécie de O Livre, só que mais magro, mais feio e bem mais honesto. Eu criei o site com um colega programador e uma jornalista que largou tudo para morar lá na Serra da Mantiqueira com um astrólogo. E no final eu acabei ficando sozinho. O que, sinceramente, foi o movimento mais sensato entre nós. E tudo começou depois que eu mandei meu antigo editor às favas. Foi num almoço tenso, daqueles com garfos que rangem no prato e pratos que batem na mesa como se fossem carimbos de fim de carreira. Levantei e pedi demissão de um dos maiores jornais da capital paulista. Ninguém me aplaudiu, é claro, mas eu senti como se tivesse saído ileso de um incêndio. A decisão não foi heróica, foi muito visceral, na verdade. Eu simplesmente não conseguia mais fingir que estava tudo bem. O editorial passou a bajular o poder durante a pandemia. Tratou mentira como ponto de vista e negacionismo como pluralidade de opiniões. E não foi só isso. O burnout veio de brinde. Assédio moral, perseguição por escrever a verdade, cochichos nos corredores, pauta que some da noite pro dia, enfim. O básico para quem se recusa a dançar conforme a música, quando a música era composta por um bilionário que jamais tinha descido do helicóptero. Eu sempre preferi o barro da estrada à poltrona da redação. Reportagens longas, profundas, dessas que fazem a unha doer de tanto cavar. Eu sempre fui movido a adrenalina e café ruim. O tipo de história que te coloca frente a frente com um vereador armado ou te faz atravessar o mato atrás de recibos molhados, enterrados por um pastor que desviava a verba de uma creche. Sim, eu já fiz isso. E sim, ele foi preso. Por pouco tempo, é verdade, mas foi. Antes de fundar o The Free, eu era um queridinho dos prêmios. Ostento alguns troféus sem utilidade prática, mas que abrem portas e provocam respeito. Gente como eu vive do que descobre, do que revela. Mas com o tempo fui ficando mais perigoso. Não para mim, mas para os outros.
Gente poderosa não gosta de ser mostrada nua no meio do salão. E eu adorava fazer isso, expor as vísceras do poder em plena luz do dia. E foi aí que vieram os custos. Um divórcio amigável, quer dizer, o mais amigável possível, quando alguém abre mão de quase tudo para não arrastar a filha para o meio de uma briga judicial. Hoje eu vejo a Maria Luísa de 15 em 15 dias e pago a pensão em dia, o que já me coloca entre os 10% dos mais decentes da minha categoria. Moro num flat, pequeno, funcional, sem alma, desses que a galera aluga por aí com 20 metros quadrados por R$2.000 o fim de semana. A especulação imobiliária é terrível. A cama range, o vizinho toca sax alto demais e o café da manhã é aquele de cápsula reaproveitada. O gosto de amargura combina com os meus textos. Mas foi assim, nessa vida meio seca, que veio o meu momento de glória. A investigação sobre os oleodutos contaminados no norte do país. Passei 3 meses vivendo em uma aldeia indígena, comendo o que dava e escrevendo em um notebook que desligava sozinho a cada 20 minutos por superaquecimento. Eu coletei provas, eu ouvi denúncias, eu filmei tudo, o suficiente para derrubar o ministro do Meio Ambiente e arranhar acordos milionários com empresas internacionais. Mas adivinha quem assinou a matéria final? Evandro Gouveia, meu chefe e até então um verme de blazer italiano e hálito de uísque. Publicou tudo como se fosse dele. O prêmio Pulitzer veio e pousou no colo do canalha como uma pomba branca no ombro do Papa. Eu fiquei com o silêncio e com a gastrite. Mas veja, merda acontece, não acontece? Sempre digo isso. Não adianta chorar sobre os cinzeiros quebrados. A gente junta os cacos, acende outro cigarro e escreve o próximo parágrafo. E é o que eu tenho feito ultimamente. Com menos glamour, sem gravata, sem passagem de primeira classe, sem hotel pago pela empresa, mas com mais controle sobre o que eu publico e para quem eu publico. No The Free eu não tenho chefe para dizer melhor esse lead, enquanto entrego um texto mastigado por assessoria de imprensa. É só eu e a verdade, ou pelo menos a tentativa honesta de alcançá-la. Às vezes eu erro, é claro. Todo jornalista erra, mas eu erro tentando acertar. E isso ainda me dá algum orgulho. Meu último texto foi sobre escolas em ruínas no sertão baiano. Chocou algumas pessoas de São Paulo que achavam que o Brasil terminava em Campinas. O alcance foi razoável. A repercussão, idem. E o melhor, nenhum telefonema ameaçador, o que é raro. Mas uma matéria que eu recebi por e-mail na semana passada me tirou o sono. Era um texto mal formatado, cheio de erros, escrito por alguém que usava um pseudônimo tosco, A Coruja Cega. Título: Desaparecidos no Alto das Pedras. Onde estão as crianças de Pouso Azul? Eu comecei a ler por curiosidade. Terminei por obrigação moral. Ali estavam nomes de crianças sumidas, desde os anos 80 até hoje, numa cidadezinha que eu sequer conhecia, Pouso Azul, interior de Minas. Aparentemente, a cada 10 anos, ou 2 ou 3 jovens desaparecem, sempre no mesmo período do ano, sempre sem deixar rastros. E o mais estranho, a polícia arquiva tudo com velocidade suspeita. Uma delegada se aposentou misteriosamente após investigar um desses casos. Um padre local foi transferido para longe. E o antigo jornalista da cidade simplesmente desapareceu em 1997, sem nunca mais ser encontrado. O texto era tosco, sim, mas tinha alma. Tinha medo escorrendo entre as linhas. Minha primeira reação foi: teoria da conspiração de interior. Mas alguma coisa me fisgou. Talvez o tom de desespero. Talvez os nomes que pareciam reais. Talvez o fato de que
Ao buscar notícias sobre Pouso Azul, o que eu encontrei foi quase nada. Nenhuma notícia recente, nenhuma foto, só uma ou duas matérias antigas, falando de festas religiosas e uma tal Trilha dos Três Sinais. Um nome bonito demais para algo tão apagado do mapa. Fechei o notebook, acendi outro cigarro, encostei na janela. A cidade lá fora fervia, fazia muito barulho. E isso tudo dentro da minha cabeça começava a despertar. Eu conheço esse cheiro. É o mesmo que eu senti em Belém, antes de descobrir um esquema de tráfico de órgãos. O mesmo frio que veio antes de encontrar uma ossada embaixo de um lixão. Alguma coisa está errada em Pouso Azul e eu vou descobrir o que é. Capítulo 2. Desaparecidos. Eu fui puxando o fio com cuidado, cruzando dados do IBGE, registros escolares, cadastros de saúde. Os nomes batiam, mas os números não. Entre 2018 e 2023, a cidade de Pouso Azul perdeu quase 100 habitantes. Para uma capital, isso não seria nada. Mas em uma cidade com pouco mais de 6 mil moradores, isso é um rombo populacional. Qual era a justificativa oficial? Migração rural. Jovens indo para os centros urbanos. Mas havia algo estranho nos perfis das pessoas migradas. Criança de 7, 8 anos, mulheres de 25 a 35, homens na faixa dos 30. Era como se uma parte bem específica da população estivesse sendo colhida e ninguém falava nada. Em situações assim, o instinto ajuda mais que qualquer idioma. Eu suspeitei de cara. Aquilo tinha cheiro de cartel, de tráfico humano. Às vezes esse tipo de coisa acontece na cara de todo mundo. Só que ninguém tem coragem de dizer. Cidade pequena é assim, meu amigo. Se você cutuca o chão, pode encontrar os ossos do dono. E todo mundo sabe quem é o dono. Tem sempre um coronel local, nem sempre com chapéu, mas sempre com aliados no fórum, na prefeitura, na rádio comunitária. Às vezes é fazendeiro, às vezes é empresário, às vezes é pastor. E todo mundo deve alguma coisa para ele. Consultei algumas fontes, era bem específico, mas eu tinha aquele texto. Bom, somente aquele texto. Não era muito confiável, não era muito forte, a fonte não era quente, não tinha nomes, mas eu tenho aquele instinto de jornalista e eu confiei nele. Acessei registros internos da Secretaria de Educação e percebi um padrão. Crianças que saíam da escola sem histórico de transferência, mas com matrícula encerrada a pedido da família. Famílias que pouco tempo depois também desapareciam dos cadastros. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como o caso parecia contido. Nenhum jornalista local mencionava o assunto. Nenhum blog, nenhuma notinha perdida. Era como se a cidade estivesse cercada por um campo de abafamento. E quanto mais silêncio, mais alto o alarme tocava dentro da minha cabeça. Era talvez a matéria da minha vida. Hoje em dia você escreve uma denúncia dessas e com provas sólidas consegue vender para agências internacionais. A imprensa brasileira, bem, às vezes prefere não cutucar certas onças. Mas lá fora, se a história for boa e bem amarrada, pode virar um documentário, um podcast, uma série. E quem sabe, pensei, isso me colocaria de novo nos trilhos. Eu estava devendo uma matéria grande fazia tempo, e talvez fosse esse o meu acerto de contas com a profissão. Decidi ir até o lugar. A cidade se chamava, como eu disse, Pouso Azul, encravada no Vale da Cordilheira, uma região montanhosa e pouco falada do sudoeste mineiro. Não havia estação rodoviária com vendas online, então eu fui comprando os trechos aos poucos. Não havia estação rodoviária com vendas online.
Então tive que comprar os trechos aos poucos, em balcões mal iluminados, com atendentes de olhar vago. Peguei um ônibus até Bela Vista dos Pinhais, outro até Mata Cruzeiro e de lá uma van até um vilarejo vizinho. O último trecho precisei fazer de carona, com um caminhoneiro que transportava ração e parecia conhecer bem os arredores. Quando mencionei o nome da cidade, ele olhou pelo retrovisor com um silêncio seco. Aí você vai fazer o quê em Pouso Azul? Ele perguntou depois de um tempo. Turismo? Menti. Eu tô curioso pela região, dizem que é bonita. Ele não riu, nem sorriu. Só deu um pigarro curto. Bonita né? Tem muita trilha pra cachoeira, tem montanha. O pessoal lá gosta de chegar pra fazer esse tipo de turismo, sabe? Mas isso é de uns poucos anos pra cá. Até então a cidade era muito fechadona. Era fechadona mesmo. Típico. Horas depois, à beira da estrada de terra batida que levava ao município, vi pela primeira vez a entrada da cidade. Um arco simples de madeira com letras esculpidas que dizia: Pouso Azul, onde a paz encontra o horizonte. Paz demais sempre me deixou inquieto. Respirei fundo, a investigação começava ali. Capítulo 3. Uma cidade pequena. Cheguei em Pouso Azul no fim da tarde, com o sol se escondendo atrás das colinas, como se também tivesse algo a temer por ali. A cidade se encaixava no relevo como uma peça esquecida de um quebra-cabeças. Incrustada aos pés de uma pequena cordilheira, cercada por campos verdejantes que pareciam saídos de um folheto de ecoturismo. Havia uma serenidade exagerada no ar. Casas baixas, ruas de pedra irregular, galinhas atravessando o caminho sem qualquer urgência. As pessoas me olhavam como se soubessem que eu não era dali, o que não é exatamente difícil quando você chega com a mochila nas costas, barba por fazer e olhos farejando coisa errada. Então respirei fundo, tirei o jornalista do rosto e vesti o personagem. Tony Santiago, o mochileiro entusiasta da natureza, curioso pelas trilhas e cachoeiras locais. O Hostel Vórtice ficava em uma rua sem saída, ladeada por árvores frondosas, com cerquinhas de madeira cobertas de trepadeiras. Era uma casa grande de arquitetura antiga, com paredes de pau a pique, janelas largas com moldura azul e um letreiro de madeira pintado à mão, com mandalas entalhadas e a palavra vórtice em letras tortuosas que pareciam girar se você encarasse por tempo demais. É claro, não existia campainha. Então bati palmas. Em poucos segundos, a porta se abriu. E ali estava ela, Eliodora Perrault. Cabelos castanhos, presos num coque bagunçado, rosto firme de quem já escalou mais do que morros, e uma expressão que dizia: estou te analisando. Usava uma camiseta de uma banda índia argentina, calça de trilha e sandálias de couro. E tinha os olhos mais verdes que eu já tinha visto na vida. Verdes como a vegetação ao redor da cidade, mas com algo mais. Algo afiado. Santiago? Perguntou sem floreios. Isso, Tony Santiago. Respondi sorrindo com um entusiasmo cuidadosamente ensaiado. Eu reservei pelo site, quarto compartilhado. Sim, quarto dos fundos, né? Tá meio vazia essa semana. Só 2 gringos por enquanto. Bem-vindo ao Vórtice. Bem-vindo, Tony. Pode entrar. O interior era exatamente o que eu esperava. E ao mesmo tempo, algo além. Tapetes coloridos cobrindo o chão de madeira. Redes penduradas em cantos estratégicos. Almofadas de todas as formas e jogos de tabuleiro empilhados ao lado de livros em várias línguas. Havia um cheiro leve de incenso e café passado, e uma música ambiente que parecia misturar
flautas andinas com batidas eletrônicas discretas. Isso aqui me lembra muito São Pedro do Atacama, comentei olhando para cima. E um pouco de Cusco também, segundo alguns falam. Meu pai deixou essa casa para mim. Ele era professor universitário em Mata Cruzeiro. Veio para cá quando eu era pequena. Depois que ele morreu, eu não quis voltar para a cidade grande. Eu transformei tudo isso aqui para receber gente como você. Ela disse, apontando com o queixo para minha mochila. Gente que gosta de andar sem rumo, perguntei sorrindo. Gente que está procurando alguma coisa, mesmo que ainda não saiba o quê. Essa frase ficou ressoando na minha cabeça enquanto eu subia para deixar as coisas no quarto. O tal quarto dos fundos era simples, com beliches, armários antigos e um pôster meio desbotado do Pico dos Três Sinais pendurado na parede. A cama rangia só de encarar, mas eu já dormi em lugares piores. À noite, depois de um jantar improvisado, uma sopa de abóbora com gengibre e pão caseiro, cortesia do hotel, do hostel. Sentei com Eliodora na varanda. 2 turistas alemães jogavam Carcassonne com um francês que mal falava inglês. E mesmo assim pareciam se entender melhor do que muito casal por aí. Me disseram que o tal Pico dos Três Sinais é imperdível, comentei casualmente. E que tem umas histórias esquisitas. É isso mesmo? Ela tomou um gole do chá de camomila antes de responder. Tem história sim, ô Tony. Luzes estranhas, apitos sem origem, gente que volta da trilha com relatos confusos. Alguns nem voltam. Fiz um esforço para manter o rosto neutro. É interessante, claro. Nem voltam, disse olhando diretamente para os olhos dela. São boas histórias para turistas, não é? Eliodora me encarou por um momento. Depois sorriu com o canto da boca. Eu diria que esse pico está um passo acima do mero interessante. E completou com a voz mais baixa. Mas você vai ter que descobrir por si mesmo. Silêncio. Deixei aquele momento morrer ali mesmo. Estava cedo demais para fazer perguntas. Por enquanto, era melhor deixar que ela me estudasse, que formasse suas próprias conclusões sobre mim. O jogo era de paciência. Mais tarde, quando fui dormir, a cidade já estava envolta num silêncio acolchoado, daqueles que você só encontra em lugares onde a modernidade ainda hesita em entrar. O hostel também dormia, as redes balançando levemente, o som do vento nas folhas e um cachorro latindo distante, como se estivesse tentando avisar. Alguma coisa que nem ele entendia. Deitei na cama, no canto, e fechei os olhos. Mas o dormir não veio fácil. Sonhei, ou talvez fosse um pesadelo, eu não sei. Vi luzes, 3 exatamente. Uma luz azul que tremulava como uma chama contida num vidro. Uma luz verde, pulsante, como se respirasse. E por fim uma luz vermelha, intensa, constante, como o farol de um navio preso no meio da serra. Acordei suando frio, com a imagem daquelas luzes ainda queimando no fundo dos meus olhos. Meu relógio de pulso tinha parado. Levantei, fui até a janela e olhei para o céu. Nada. Aliás, só estrelas. Muitas, intocáveis. Mas algo em mim dizia que aquelas luzes não eram apenas o fruto da minha imaginação. E naquele momento tive a certeza. Eu estava no lugar certo, mesmo que eu fosse a pessoa errada. Capítulo 4. Colhendo depoimentos. Eu não gosto de perder tempo. Eu não vim para Pouso Azul para ouvir histórias de assombração ou teorias de boteco sobre discos voadores. Eu não sou esse tipo de jornalista. Eu não estudei 4 anos e depois a vida toda. Paguei aluguel atrasado,
Aguentei editores arrogantes para me tornar o repórter que entrevista agricultores que dizem ter sido perseguidos por mulas sem cabeça. A minha credibilidade não é algo negociável, não. Eu não faço entretenimento. Eu faço jornalismo. Eu sigo fatos. Só os fatos. Mas havia um problema. Eles estavam em falta. A cidade parecia tão pacata que dava até raiva. As crianças haviam desaparecido nos últimos meses. E isso é fato. 3, oficialmente. 2 meninas e um menino. Todas com menos de 12 anos. E ainda assim ninguém falava muito sobre isso. Era como se os nomes das crianças tivessem sido varridos para debaixo de um tapete invisível. Um tapete que cobria a cidade inteira. E o pior, havia turistas tirando selfies nas cachoeiras, enquanto mães silenciavam o luto com um sorriso forçado e pão de queijo no forno. Na manhã seguinte ao meu sonho com as luzes, fui até a padaria local, a Pão de Ouro, para observar. Não entrei como jornalista. Entrei como um curioso qualquer, pedindo café e pão de queijo. Atrás do balcão, uma senhora com os olhos fundos e o cabelo cor de nuvem me atendeu, com uma simpatia que parecia automática demais. Café forte, por favor. Pedi e deixei a deixa vir. Linda essa cidade, hein? Parece tão tranquila. Mas eu ouvi uns boatos por aí. Ela congelou. Por menos de um segundo. Mas foi o suficiente. Ora, boatos? Coisa de desaparecimento, crianças sumidas. Mas eu aposto que é exagero de internet, não é? Ela sorriu. O tipo de sorriso que não se estende aos olhos. É coisa de gente que vê demais nas coisas. Criança foge às vezes, não foge? É da idade. Logo aparece de novo. Eu era assim. Só que nenhuma tinha aparecido. E ninguém parecia empenhado em procurar muito. Saí da padaria com mais perguntas do que respostas. Algo comum no meu ofício, mas ainda assim irritante. Resolvi passar pelo colégio da cidade. Era um prédio antigo, amarelo, desbotado, com uma quadra descascada e uma árvore enorme que parecia mais velha que a cidade inteira. Consegui conversar com uma professora mais nova, Estela, que parecia tão deslocada ali quanto eu. Eu posso te perguntar uma coisa, Estela? Em off, claro, sem nomes. Ora, pode? Disse ela, depois de hesitar. As crianças, Estela. As crianças desaparecidas. Isso é comum aqui? Ela mordeu o lábio inferior. Depois deu uma olhada rápida para os lados, como quem teme ser ouvida. Ora, comum... Comum é uma coisa assim que é difícil de delimitar, não é? O que é comum, o que não é? Comum não é, não. Mas acontece. A cada tantos anos, um ciclo estranho, como se fosse uma coisa da montanha. Como assim? É o que dizem. A cada mais ou menos 10 anos, o primeiro some os animais. Aí depois vem as luzes. E aí as crianças. A forma como ela disse aquilo me fez engolir seco. Não pela superstição, disso eu não participo, mas pela certeza inquietante no olhar dela. Luzes? Sim, lá no pico dos 3 sinais. É por isso o nome. 3 luzes, 3 sinais. Azul, verde e vermelha. As mesmas do meu sonho. Engoli o café frio da garrafa térmica da sala dos professores e tentei racionalizar. Coincidência, claro. Eu tinha lido o nome do pico num panfleto. Eliodora comentou sobre as lendas. Meu cérebro só juntou as peças no sono. Só isso. Mas mesmo tentando aplicar lógica, algo dentro de mim sussurrava. Você sabe que não é só isso. Deixei o colégio e segui até uma casa humilde, no fim de uma rua de terra. A mãe de uma das meninas desaparecidas, Luísa, morava ali. Estava no jardim regando plantas que não pareciam precisar de água. Fui direto.
tão direto quanto a situação permitia. Dona Marta, não é? Eu posso falar com a senhora? Meu nome é Tony, estou hospedado aqui na cidade. Eu vim perguntar sobre sua filha, Luísa. Ela não me disse nada, nem me olhou nos olhos. Continuou regando as plantas por longos segundos. E quando finalmente falou, sua voz era calma, calma demais. A Luísa não desapareceu. Ela foi chamada. Como assim chamada? As luzes vieram de novo. Elas escolhem. A gente aprende a aceitar. É mais fácil assim. Quis gritar, quis sacudi-la, perguntar como podia ser tão passiva diante daquilo, mas me contive. Guardei a indignação no bolso junto com o caderno de anotações. A senhora não procurou ajuda? Polícia, bombeiros? É claro que sim, mas ninguém sobe o Pico dos Três Sinais nessas datas. É perigoso, eles sabem disso. Eles quem? Voltei para o vórtice em silêncio. Eliodora estava na cozinha, cortando frutas para os hóspedes. Quando me viu, notou algo em meu rosto. Ela sempre nota. Começou a investigar, não é? Comecei. E então? Eu não sei o que pensar. As pessoas aqui parecem que aceitam o inaceitável. Ela parou por um segundo, segurando uma fatia de mamão no ar. Talvez seja o único jeito de continuar vivendo aqui. Aqui é igual qualquer cidade do interior, qualquer cidade pequena. Se você não aceita o inaceitável, esse lugar fica insuportável para você. Finge que não vê, não sente. Mas isso é insano, Eliodora. Criança sumindo e ninguém se levanta. Que tipo de cidade é essa? Ela largou a faca, olhou bem nos meus olhos. É uma cidade assustada, Tony. Subi para o meu quarto com a cabeça cheia. Sentei na cama, mas não conseguia ficar parado. Peguei o caderno e comecei a anotar. Crianças sumidas. Luísa, 10 anos. Davi, 11. Clara, 9. Intervalos entre os desaparecimentos, 23 dias. Sempre em noites próximas da lua nova. Sinais de ciclo, animais desaparecem antes. Relato de luzes no Pico dos Três Sinais. Sempre 3 luzes. Azul, verde e vermelha. População age como se fosse parte de uma rotina, quase um ritual. Folheei mais algumas páginas, lembrei da data de hoje. O próximo ciclo estaria próximo. Talvez dias, talvez horas. E pela primeira vez desde que cheguei a Pouso Azul, senti um medo verdadeiro. Do que eu não sabia, mas do que ainda não conseguia entender. Talvez eu estivesse errado. Talvez não fosse o jornalista cético, racional e urbano que sempre pensei ser. Porque pela primeira vez, uma ideia se formou em minha mente. E ela não queria ir embora. E se eles realmente estivessem voltando? Capítulo 5. De repente, um clarão. A livraria era um daqueles lugares que parecem ter saído ou sido projetados por um bibliotecário lunático em um surto psicodélico. Tinha cheiro de papel velho, incenso barato e talvez crânio de alienígena moído. Vai saber. Prateleiras que desafiam as leis da física, com livros empilhados de um jeito tão precário que pareciam prestes a desabar e revelar uma passagem secreta para outra dimensão. Um cacto usava óculos escuros no balcão. Ninguém explicou porquê. E foi ali que eu conheci Amador Serapião, o dono do estabelecimento e, aparentemente, também da chave intergaláctica da insanidade. Ele surgiu por trás de uma cortina feita de gravatas usadas e me recebeu com um sorriso que era 30% simpatia, 70% de acabei de ver um disco voador fazendo moonwalker sobre minha laje. Você chegou na hora exata do alinhamento galáctico menor, exclamou, tirando do bolso um colar com um pingente que parecia uma tampinha de refrigerante fundida,
com um dente de leopardo fluorescente. Eu sou um dos traduzidos. Traduzidos? Perguntei, hesitando entre fugir ou chamar uma ambulância. Traduzidos, escolhidos, canalizados. Depende do planeta. Ele piscou o olho esquerdo 2 vezes, como se fosse uma senha secreta. Eles me passaram a missão através de um zumbido dentro da minha cabeça. No início eu achei que era só cera acumulada, mas não, era mensagem codificada, frequência zootrônica. Olhei em volta. Livros com títulos como Como Ser um Bom Hóspede da Nave Mãe. ETs também amam. Me observavam com julgamento silencioso. Amador, pelo amor dos deuses do planeta Xiloprax, me diga que isso tudo é uma performance artística. Murmurei, tentando me agarrar à última gota de sanidade. Eles vêm em feixes de luz prismática, à noite, em forma de vagalumes dançarinos. Uma vez, uma dessas luzes entrou no meu umbigo e me mostrou o passado do universo em reverso. Ele girou o próprio eixo como uma bailarina mística. Você nunca leu um livro telepático, não é? É uma experiência sinestésica. Cheira a milho e tem gosto de saudade. Olha, Amador, com todo respeito, eu estou aqui para investigar as crianças desaparecidas. Eu não vim fazer um retiro espiritual com Yoda em ácido. Ele se aproximou com o olhar de quem realmente acreditava que sabia de algo que o resto da humanidade não sabia, ou estava ensaiando para ser o guru do próximo culto da Netflix. Tony, eles sabem que você chegou. Os que vibram na camada translúcida. Eles escutam o som que a sua alma faz quando duvida. Ele encostou o pingente bizarro na minha testa. Você também foi escolhido. Eles já te observaram pelo espelho do seu banheiro. Aquilo não é reflexo, Tony. É uma tela bidimensional reversa, com delay temporal. Cara, você precisa dormir. Dormir é quando eles vêm. Ele fez um sinal de silêncio com o dedo e passou a andar de costas até desaparecer atrás da estante de ufologia transcendental. Saí da loja com um misto de raiva, confusão e um leve desejo de rir até desmaiar. Pessoas reais estavam sumindo. Famílias de verdade estavam desesperadas. E eu conversando com um sujeito que acredita que o seu umbigo é uma antena cósmica. Mas lá no fundo, bem escondido entre a razão e o puro deboche, uma dúvida ficou coçando. E se ele estiver certo? Anoitecia rápido ao pé da montanha. O frio começava a apertar e o céu se tingia num azul escuro e pesado. Decidi procurar um lugar para comer alguma coisa, qualquer coisa. Talvez um pão com mortadela, algo simples, para tentar sentir que o mundo ainda fazia sentido. Subi as ruas atrás da igreja central. Aos poucos as casas foram ficando mais distantes. A calçada de pedras deu lugar a uma trilha de terra batida, com pedras soltas que ameaçavam me fazer torcer o tornozelo a qualquer momento. O ar ficou mais frio, o vento sussurrava entre as árvores, e eu continuei andando, sem prestar muita atenção para onde ia. Minha mente trabalhava sem parar, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça absurdo. Eliodora, dona da padaria, a professora e agora Amador Serapião, e suas histórias de seres intergalácticos que leem nossas mentes. Parecia coisa de maluco, mas havia algo ali que me incomodava. Talvez fosse a insistência daquele homem, a forma como ele parecia seguro, mesmo sabendo que eu o julgava lunático. Enquanto caminhava, as árvores começavam a se fechar em redor do caminho. A trilha, estreita e quase esquecida, parecia um portal para outro mundo. Um arrepio subiu pela minha espinha, não por medo, mas por uma sensação estranha de estar sendo observado. E então, do nada, um clarão. Não era um relâmpago, não era uma lanterna, nem uma luz que vinha do céu como farol.
Era uma explosão silenciosa de luz branca, tão intensa que parecia apagar tudo ao redor. Um clarão que vinha de todos os lados ao mesmo tempo, como se o mundo tivesse virado uma lâmpada gigante. Meu corpo congelou. Não conseguia piscar, nem respirar direito. Era como se o tempo tivesse sido puxado para um vazio, uma pausa onde eu era a única coisa real. Os olhos doíam pela intensidade da luz e tentei erguer a mão para protegê-los, mas meus músculos não respondiam. Nenhum som, nenhum cheiro, nenhuma sensação de calor ou frio, apenas aquela luz branca opressora engolindo tudo. E então, não vi mais nada. Capítulo 6. Um corte no pescoço. O cachorro me acordou, lambendo meu rosto. Eu estava deitado na grama, com a roupa molhada, tremendo de frio. O dia já havia amanhecido, mas os raios de sol ainda não tinham me aquecido. O cachorro era um vira-lata grande desses caramelos, com os olhos mansos e uma coleira vermelha encardida. Tinha um faro insistente, como se estivesse me checando para ver se eu ainda estava vivo. Talvez estivesse. Levantei devagar. Minhas pernas doíam. Os ombros estavam rígidos e os dedos das mãos estavam formigando. A primeira coisa que eu pensei: como vim parar aqui? A trilha havia acabado em algum ponto da noite passada. Depois houve o clarão. E depois disso, nada. Um vácuo. Um silêncio tão absurdo, tão absoluto, que parecia ter sido costurado à força dentro da minha cabeça. Sentia-me doente. Não era bem febre nem tontura. Era um mal-estar seco, impreciso, como se meu corpo estivesse desregulado. Uma bússola girando sem parar. Eu acho que tinha me atacado a sinusite, só podia ser. Queria ver agora achar o meu spray nasal nesse fim de mundo. Ia ter problema se não encontrasse na pequena e única farmácia do vilarejo. Eu nunca tinha desmaiado na vida. Isso era o mais assustador. Não houve sinal, nem dor, nem vertigem. Um segundo eu andava, e no outro, nada. Uma espécie de interrupção brutal, como se alguém tivesse apertado o pause e depois o play, com um comando externo. Geralmente levanto pelo menos 2 vezes no meio da noite para ir ao banheiro. Mas agora, essa noite que passou, eu apaguei completamente por mais de 10 horas. O cachorro continuava ao meu lado quando me pus de pé. Cocei sua cabeça, murmurei um valeu amigo e comecei a descer a trilha de volta para a cidade. O nariz tampado e com vontade de mijar. Eleodora estava sentada no alpendre do vórtice quando eu cheguei, uma caneca de chá nas mãos. Ela me viu de longe, com os olhos apertando a luz da manhã como se me escaneassem. Fui rápido no improviso. Eu acabei dormindo lá em cima. Eu fiquei muito inspirado com o céu. Ri sem graça. Parece que eu fiquei mais tempo do que devia, não foi? Ela não respondeu de imediato. Só fez um gesto com a cabeça, como quem diz, tudo bem. Mas havia algo no jeito dela que me dizia. Ela sabia que eu estava mentindo. Ou pelo menos que havia mais na minha história do que eu estava contando. Subi, tomei um banho quente e despenquei na cama, ainda vestido na toalha. Dormi direto até o meio da tarde. Quando acordei, o corpo parecia mais leve. A dor de cabeça tinha passado. O nariz havia destampado. A garganta coçava um pouco, mas fora isso, me sentia funcional. Fui para o chuveiro de novo e foi ali que eu notei uma coisa estranha. Enquanto secava o cabelo, vi pelo espelho um pequeno calombo atrás da minha orelha esquerda, quase imperceptível, do tamanho de um grão de arroz. Ao tocar, senti uma leve ardência, como uma picada mal curada. Havia também um pequeno risco, como um corte superficial, ainda rosado. Fiquei encarando ali o espelho por um bom tempo. Que diabos poderia ter causado aquilo? Um espinho? Um inseto? Mas não era uma picada comum. Aquilo parecia mais preciso, como uma incisão, feita com algo fino, algo controlado,
porque o risco era retinho, era pequenininho. Não devia ter mais do que 1 centímetro, não, bem menos que 1 centímetro, só que retinho. Não era paranoia minha. Eu já tinha visto esse tipo de coisa antes, em Belém, quando investigava desaparecimentos ligados ao tráfico de órgãos. Gente aparecia com marcas semelhantes, principalmente na base da coluna, atrás da orelha ou na nuca. Mas isso era diferente. Eu ainda estava aqui, inteiro, só que marcado. Sacudi a cabeça, tentando afastar o pensamento. Talvez tivesse batido a cabeça, caído em algum lugar e não lembrasse. O sono podia ter sido uma forma de apagão do corpo, uma defesa. Talvez fosse isso. Talvez. Quando desci, um grupo de viajantes se organizava com Eliodora para subir uma trilha curta até o mirante da Pedra do Sentinela, ponto alto da cidade, onde se via o pôr do sol entre as montanhas, como se o céu estivesse se dobrando sobre si mesmo. Vai com a gente? Hein, Santiago? Ela perguntou olhando por cima do ombro. Ora, por que não? Respondi já amarrando os cadastros. Durante a subida fui observando o grupo. Gente de todo tipo. Uma mãe e sua filha adolescente tirando selfies. Um casal jovem com cara de startup. Um mochileiro silencioso que parecia mais interessado em cogumelos do que nas montanhas. Eliodora ia à frente, conduzindo com calma, apontando plantas nativas, contando lendas locais. Lendas que todos ali pareciam achar encantadoras, folclóricas. Menos eu. Naquele passeio, vi Eliodora de outro jeito. Não era só a anfitriã carismática do hostel alternativo. Ela tinha uma energia firme, uma presença que inspirava respeito, sem precisar de palavras fortes. Os cabelos presos de qualquer jeito, a roupa simples, os passos seguros sobre as pedras. Havia nela uma beleza que vinha da integridade. Um tipo raro, um tipo que não se rende fácil. O sol começou a baixar, tingindo as montanhas de tons dourados e avermelhados. Sentamos em silêncio no alto do mirante, cada um perdido em pensamentos ou celulares. E eu fiquei olhando o horizonte, fingindo estar relaxado. Mas a minha mente ainda girava em torno do corte atrás da orelha. O cachorro da manhã apareceu de novo. Subiu até o mirante com a língua de fora. Parou perto de mim e sentou. Eliodora notou tudo isso. Esse aí é o Tobias, disse sentando ao meu lado. Costuma aparecer quando algo está para mudar. Sério? É tipo um cão oráculo? Ela deu um sorriso. Aliás, um meio sorriso. Algo assim. E o que ele acha que vai mudar hoje? Ela me olhou por um segundo longo. O sol iluminava um lado do rosto dela, deixando o outro em sombra. Talvez você, disse tranquila. Engoli em seco. E ficamos ali mais um tempo, até que a noite começou a cair e o grupo se levantou para descer. Fui o último a me mexer. No fundo, algo me dizia que havia cruzado uma fronteira invisível naquela madrugada e que aquele pequeno corte atrás da orelha era o carimbo de entrada. E naquela noite, antes de dormir, tomei uma decisão. Se eu quisesse descobrir o que estava acontecendo em Pouso Azul, teria que voltar ao lugar onde eu apaguei. Mas dessa vez não sozinho e não despreparado. Capítulo 7. A Dança das Luzes. A noite caiu sobre Pouso Azul como um véu úmido e quente. As ruas, com suas lâmpadas amareladas e seus postes carcomidos pelo tempo, pareciam querer me dizer que era melhor ficar, que não se sai impune de certas decisões. Mas eu fui assim mesmo. Eliodora dirigia o carro velho do falecido pai. Um modelo sem rádio e com um banco do passageiro levemente inclinado para a esquerda. Atrás, Thomas, um montanhista inglês, e mais 2 turistas da Noruega. Onde é que a gente está indo, afinal? Um lugar fora do mapa, disse Eliodora com aquele sorriso quase debochado. Se eu te disser que é uma festa,
Se eu te disser que é uma festa, você vai pensar em gente bêbada e música alta. Mas é mais ancestral. Agora você tá só me provocando. Ela riu, o tipo de riso que parece esconder segredos embaixo da língua. Chegamos ao tal lugar após 20 minutos de estrada de terra. Era uma clareira, cercada por árvores que pareciam se curvar levemente para dentro. No centro, uma espécie de barracão rústico, feito com troncos e sapê, de onde saía uma luz avermelhada e quente. Havia gente dançando ao redor, descalça, como se o chão tivesse algum tipo de energia vital que subia pelas solas dos pés. A música vinha de instrumentos que eu não reconhecia completamente. Parecia um amálgama de forró, maracatu, transe eletrônico e alguma coisa que talvez nem fosse humana. Era um ritmo que tomava o corpo por dentro, um tambor invisível pulsando dentro do peito. Aqui é o chalé do Silvério, disse Eliodora. Mas ninguém chama assim. Aqui é o lugar da dança. Já tinham me servido algo para beber antes que eu pudesse perguntar o que era. Um líquido grosso, âmbar, com um cheiro de raiz e fumaça. Ardeu na boca como se eu tivesse engolido a pele de uma fogueira. E depois disso, bem, eu não me lembro da sequência exata dos acontecimentos. Eu lembro do som dos pés na terra, do cheiro de suor e ervas, dos braços tocando braços, de corpos se misturando como se fossem uma massa viva e única. E lembro dela, Eliodora. Ela dançava como quem invocava algo. A cada gesto parecia antigo, quase ritualístico. Não era apenas sensual, era primitivo. Era como assistir a uma deusa em transe. Nossos olhos se cruzaram. O resto do mundo sumiu. Ela veio até mim e eu fui até ela. Aqueles olhos verdes, incrivelmente verdes. Eu nem sei se houve um convite. Talvez apenas uma aceitação silenciosa de que aquilo estava destinado. E dançamos. Fizemos nossos corpos colidirem como ondas que nunca quebravam. Ela ria no meu ouvido, me puxava pela camisa, me virava como se soubesse exatamente onde tocar para me desligar do pensamento. Você tá diferente, Tony. Ela sussurrou em meio à dança. Tem coisa em você que não tinha antes. Eu ia perguntar o que ela queria dizer, mas ela me puxou pela mão para fora do círculo de luz e som. Fomos para a borda da clareira, onde a relva era alta e o ar mais fresco. E ali, entre folhas e estrelas, deitamos. Ela subiu em cima de mim, devagar, como se o tempo fosse outro ali. Começou a beijar meu pescoço, minha mandíbula, até chegar atrás da minha orelha. Aqui, ela disse, interrompendo o beijo. Tem alguma coisa aqui. Eu estremeci. Sua língua tocou o pequeno calombo. Eu soube na hora que ela sabia. Isso apareceu depois daquele clarão, não foi? Murmurou olhando nos meus olhos, o rosto ainda colado ao meu, sua radiação gama invadindo a minha alma. E eu só pude assentir. É uma marca, Tony. É um tipo de selo. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ouvi o primeiro som no céu. Um zumbido, como de um enxame distante, mas vindo de cima. E então as luzes. Primeiro uma, solitária, azulada, piscando entre as estrelas. Depois duas, depois 5. Começaram a dançar no céu como vagalumes com consciência. Faziam movimentos em espiral, giros lentos e depois explosões rápidas. O ar mudou, ficou mais denso, mais úmido. As luzes não eram normais, eram vivas. Você tá vendo tudo isso? Sussurrei. Eliodora olhava para cima, mas não respondia. Um sorriso magnífico se formava em seu rosto.
É a dança das luzes. Sempre vem quando alguém é tocado. Tocado por quem? Ela me olhou, mas havia um brilho diferente nos olhos dela. Algo ausente. Eles dançam para você agora, Tony. As luzes começaram a descer, lentamente, como se estivessem sondando. Primeiro a azul, depois a verde e por fim a vermelha. Meu coração disparou. Tentei me levantar, mas minha cabeça girava. O som da música agora parecia vir de muito longe, abafado, como se estivesse submerso em água. A pele de Eliodora estava quente sobre mim. Quente demais. Eu tô meio tonto, murmurei. É normal. Eles precisam que você esteja aberto. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi uma das luzes parando exatamente acima de nós. Não fazia barulho, não tremia, apenas pairava. E no centro dela havia algo que se mexia, algo que me via. E então, tudo sumiu. Capítulo 8. Confrontando. Acordei com o gosto de terra e ferrugem na boca. A cabeça latejava como se um tambor ecoasse dentro do meu crânio. Os lençóis do quarto improvisado do hostel estavam empapados de suor. O corpo doía, como se eu tivesse corrido uma maratona enquanto dormia. Mas o que me doía mais não era físico. Era um vazio estranho que ficou em mim. Um espaço entre o real e o impossível. As luzes. Aquilo não podia ser real. Tentei racionalizar. Uma droga potente, algum tipo de chá alucinógeno. Eu estava num lugar afastado, com pessoas que eu mal conhecia, num ambiente onde música, suor e escuridão podiam, facilmente distorcer a percepção. E Eliodora, bom, ela sabia o que fazia. Levantei, troquei de roupa e segui direto para a livraria. Queria respostas, mesmo que não acreditasse nelas. O sino da porta tilintou como sempre, mas o som pareceu mais alto do que de costume. Talvez porque meus sentidos ainda estivessem desregulados. Amador Serapião ergueu os olhos de um livro antigo e sorriu. Era um sorriso fino, triunfante, como o de quem vê uma profecia se cumprir. Eu sabia que você voltaria, ele disse, fechando o tomo com calma. Está nos seus olhos. Você viu? Eu não vi nada, rebati. Eu tive um surto, um delírio induzido por alguma substância, só isso. Ele deu uma risada curta, como quem escuta uma criança tentando negar o óbvio. A mente sempre tenta se proteger daquilo que não pode explicar. Mas você não está aqui porque está cético, Tony. Você está aqui porque lá no fundo quer entender. Sentei na cadeira de couro perto do balcão. Os livros ao redor pareciam observar a conversa, como testemunhas silenciosas. Tá, me diga então, o que foi aquilo? Aquelas luzes, aquela sensação de estar sendo observado e aquele vazio depois. Amador esfregou as mãos devagar, como se aquecesse a memória. Eles vêm! Eles vêm de tempos em tempos, só. Sempre quando há um chamado. Eu não posso te dizer exatamente o que são. Seria arrogante da minha parte fingir saber. Mas eu os vi também. Eu os vi quando criança. Ele se levantou. Andou até uma estante e puxou um livro encapado em tecido azul. Depois, recortes de jornais, páginas escritas à mão, desenhos infantis. Um em particular me chamou a atenção. Um céu cheio de luzes, com pequenas figuras ovais descendo em espiral. Eu tinha 9 anos, Tony. Ele disse, pousando o desenho diante de mim. Sumimos, eu e mais 3 crianças, eram meus amigos na escola, durante 3 dias. Quando voltamos, estávamos ilesos.
mas diferentes. Diferentes como? Mais atentos, mais despertos. Era como se tivéssemos trazido de volta um eco deles. Isso é loucura! É loucura isso, Amador! Sim! Ele respondeu. É loucura! Mas é uma loucura que se repete, que se espalha. E você está dentro dela agora. A raiva começou a ferver por baixo da minha pele. E as crianças que desapareceram? Você acha isso normal? Acha aceitável? Amador baixou os olhos. O sorriso havia sumido. Pela primeira vez vi nele algo como tristeza. Não é normal, Tony, mas é inevitável. Inevitável? Você está querendo me dizer que sumir com crianças é parte de um plano inevitável? Ele assentiu com o rosto pesado. Os escolhidos não são aleatórios. Há um padrão, uma espécie de frequência. E cada vez que eles voltam, procuram por ressonância, procuram mentes abertas ou frágeis, procuram por nós. E você acha que deu certo com você? Eu não sonho mais como antes. Eu não adoeço com facilidade. Eu sinto as coisas à distância. Eu tenho um entendimento de mundo muito diferente. É como se parte de mim estivesse do outro lado, o tempo todo. Balancei a cabeça, tentando afastar a névoa de palavras que me cercava. Isso tudo pode ser apenas um bom roteiro. Um teatro bem encenado para chamar turistas alternativos para essa cidade. Então por que você está com medo? Ele sussurrou. O silêncio me cortou mais do que qualquer resposta. Saí da livraria sem me despedir. A manhã já estava alta e a cidade parecia normal demais para o que eu sentia. Cachorros dormindo na calçada, uma senhora carregando sacolas, crianças na porta da escola. Mas tudo soava falso, como se eu fosse o único em outro canal de realidade. De volta ao hostel, subi as escadas sem pressa. Encontrei Eliodora sentada na varanda, enrolando fumo em papel de seda. Precisamos conversar, falei firme. Ela ergueu os olhos sem surpresa. Imaginei que viria. Sentei na frente dela, tentando manter o controle. O que você colocou na minha bebida? Nada do que você não tenha consentido. Não me venha com esse papo enigmático. Eu quero saber o que foi aquilo. Eu vi coisas, Eliodora. Luzes. Sentimentos que não são meus. E você sabia o que estava acontecendo? Ela puxou o cigarro de ervas. Tragou devagar. Na radiola tocava uma música da tribo de Já que eu não ouvia desde os velhos tempos do reggae lá de Pinheiros em 2001. Eu não coloquei nada. Eu só te levei onde você precisava ir. O resto, Tony, foi você quem trouxe. Isso é loucura! Levantei da cadeira. Vocês estão criando essa farsa coletiva. Um mito barato para alimentar a mística de Pouso Azul. E você acha que quer fugir disso porque é cético? Ela se levantou também. Mas está com medo, Tony. Medo porque sentiu que não está mais sozinho dentro do seu corpo. Travei a mandíbula. Ela se aproximou devagar, como quem fala com um animal ferido. A marca que carrega não é um acidente. Você foi visto. E agora, Tony, está sendo testado. Afastei-a com um gesto brusco. Isso não é espiritual, é químico. Foi alucinação, foi manipulação. Ela me olhou nos olhos, profunda e tranquila. Então me diga, por que ainda sente o pulsar atrás da sua orelha? Levei a mão até lá. Estava quente, latejante. Engoli em seco. Talvez eu ainda estivesse sob efeito de alguma substância. Talvez fosse apenas uma sugestão, mas uma parte de mim, uma parte pequena, porém insistente, começava a sussurrar.
que o impossível não precisava da minha crença para existir. E aquilo me aterrorizava mais do que qualquer droga. Capítulo 9. Abdução. Eliodora não reagiu com raiva, tampouco com surpresa, apenas escutou. Eu havia voltado a sentar na cadeira de vime da varanda do hostel, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo no chão. Depois do confronto ríspido de mais cedo, decidi que precisava jogar limpo com ela, ou ao menos tentar. Eu não vim aqui por acaso, confessei. Eu não sou só um curioso perdido. Eu sou jornalista. Estou investigando o desaparecimento das crianças. Esse é o motivo real da minha viagem. Ela acenou com a cabeça, como quem já sabia. E você quer encontrar culpados. Mas talvez descubra que não se trata de culpa. Como assim? Crianças desaparecem, Eliodora. Algumas nunca mais voltam. E as que voltaram não são as mesmas. Pelo menos segundo os pais. Ela tragou devagar um cigarro de palha. E a fumaça subiu preguiçosa em direção ao telhado. As respostas virão, Tony. Eu só não sei se você vai gostar delas. E o que você sabe exatamente? Você já passou por isso? Já viu o que está por trás dessas luzes? Ela hesitou por um instante. Depois respondeu em um tom baixo. Já. Não disse mais nada. E eu entendi que não adiantava forçar. Se quisesse entender, teria que ver por mim mesmo. E foi ela quem sugeriu irmos ao Pico dos Três Sinais. É um lugar de passagem. Quando a frequência se alinha, eles vêm. Subimos no início da noite. O caminho era estreito, serpenteando por entre pedras úmidas e arbustos silenciosos. Levamos lanternas, mas a luz da lua era forte o bastante para guiar nossos passos. Chegamos ao topo por volta das 9. Lá de cima, dava para ver Pouso Azul como um conjunto de fiapos de luz em meio à vastidão escura da mata. Um lugar pequeno diante de um céu tão imenso. O vento era cortante. Havia um frio diferente no ar. Não físico, mas ancestral. Eliodora sentou-se num rochedo achatado. Eu fiz o mesmo, ainda que desconfortável. Ela parecia em paz. Eu não. E agora? Esperamos uma nave descer com escotilha e tudo? Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos. O silêncio tomou conta. Só o farfalhar das árvores e o uivo distante de algum bicho noturno nos fazia lembrar de que ainda estávamos na terra. Até que, de repente, o ar mudou. É difícil descrever. Como foi Foi como se o tempo se desacelerasse. O som ficou espesso, como se estivéssemos mergulhados em água. O vento parou. Até minha respiração parecia arrastar-se em câmera lenta. E então vieram as luzes. 3 pontos alvos no céu começaram a piscar em padrões alternados, como código Morse cósmico. Não piscavam como aviões. Eram vivas. Tinham ritmo próprio. Dançavam com uma sincronia que nenhuma máquina terrestre poderia replicar. Olhe fixo, disse Eliodora sem abrir os olhos. Eles percebem quando você não desvia. Fiz o que ela pediu. Encarei os pontos no céu. Senti algo estranho nos olhos, como se estivessem sendo puxados. Uma vertigem. O corpo leve demais. De repente as luzes se moveram. Num salto impossível, passaram de um lado do céu ao outro em frações de segundo. Depois desceram, não como objetos que caem. Desceram como ideias, como presenças. Um zumbido surgiu, sutil no começo, depois agudo. Era dentro da cabeça, não do ouvido, como uma interferência psíquica. Eles estão aqui, disse Eliodora, agora com os olhos abertos e vidrados. E tudo escureceu por um momento. As lanternas falharam.
O céu se apagou como se alguém tivesse virado um interruptor gigante. Fiquei cego, e quando os olhos começaram a se ajustar, vi a forma. Não era sólida. Era como uma sombra flutuante feita de luz. Um contorno oval, com faixas internas pulsando em tons que desafiavam qualquer paleta de cor conhecida. E então, a dor. Uma fisgada na nuca, exatamente atrás da orelha. Tentei gritar, mas não saiu som algum. O corpo paralisado. Eliodora também não se movia. Flutuava. E eu flutuava também. Os cabelos dela pairavam ao redor da cabeça como algas em uma água parada. Senti como se algo estivesse me examinando por dentro. Não com bisturi, mas com pensamentos. Como se sondassem minhas memórias, meus traumas, minhas intenções. Vi flashes. Um menino de olhos arregalados no escuro. Um campo com vacas mortas. A mãe de uma criança chorando diante de um berço vazio. Vi o rosto de Amador Serapião quando jovem, com os olhos vazios. E vi a mim mesmo, deitado em uma maca, coberto por uma luz branca, com figuras ao redor que não eram humanas, mas também não eram hostis, só inquisitivas. Quando voltei a mim, estava deitado na grama do pico. Eliodora me encarava, ainda ofegante. A madrugada havia avançado. As luzes haviam sumido. Que foi isso? Sussurrei. Ela não respondeu. Apenas pegou minha mão e levou até atrás da minha orelha. O calombo tinha sumido. Simplesmente. Descemos o pico em silêncio. Cada passo parecia ecoar séculos. No caminho eu perguntei: Isso foi real? Ela respondeu com outra pergunta: que é mais real do que o que você sente no seu corpo? E eu não soube o que dizer. Ao chegar no hostel, me tranquei no quarto. Apaguei a luz, olhei para o teto esperando que alguma parte racional da minha mente explicasse tudo, como ilusão, sonho ou delírio. Mas não veio nada. Apenas o som do zumbido, a mesma frequência. E a certeza de que algo havia entrado em mim. Algo que não era meu. E que agora tinha sumido. Capítulo 10. Silêncio. Eu nunca fui de acreditar no que não podia ser provado. É pura associação lógica racional, horas. As pessoas tendem a criar essas fantasias para se sentirem especiais, escolhidas, únicas, para terem algo incrível para contar quando não tiveram nada na vida. Tudo isso é falta de terapia, só isso. Para que um disco voador chegue até a nossa galáxia e até o nosso sistema solar, e esse disco deve ter a tecnologia absurdamente mais evoluída que a nossa. Provavelmente, se continuarmos agindo pela lógica, essa civilização que porventura consiga chegar aqui tem o poder de acabar com a gente. Tem energia suficiente para devolver qualquer ofensiva que possa haver da nossa parte. É irracional, chega a ser até infantil, essa nossa presunção de que eles viajariam milhares de anos-luz no espaço para ficarem fazendo danças no nosso céu, para ficarem se escondendo como gnomos na floresta. O dia em que eles chegarem aqui, vão chegar e pronto, vão pousar, e seja qual for lá o objetivo deles nessa empreitada, vão conseguir sem nenhum esforço. Esse sempre foi o meu pensamento sobre OVNIs. Sempre. Até ontem. E mesmo agora, sentado diante da velha máquina de escrever do hostel, com os dedos repousando sobre as teclas gastas, eu ainda me pergunto: foi real? Ou tudo não passou de uma sucessão de delírios provocados por cansaço, manipulação e talvez alguma substância psicotrópica misturada à cachaça artesanal? Mas então eu levo a mão instintivamente até atrás da orelha e o pequeno calombo, que estava lá,
aquela sutil protuberância, como um aviso, simplesmente tinha sumido. Uma lembrança de que algo entrou em mim e que saiu. A página diante de mim permanece em branco. Tentei escrever, juro que tentei. A matéria estava toda ali, pulsando dentro da minha cabeça. A cidade misteriosa, os desaparecimentos, as histórias do livreiro maluco, as danças com Eliodora sob as luzes hipnóticas, a abdução. Mas cada vez que as palavras começam a se formar, algo me trava. Não era medo, era uma certeza. Ninguém acreditaria. Se eu publicasse, se enviasse aquilo para qualquer redação, mesmo as mais sensacionalistas, tudo seria tratado como ficção, ou pior, como um surto de um jornalista que passou o tempo demais fora da realidade. Eu me tornaria uma chacota. E mais que isso, eu sabia que, ao expor Pouso Azul, eu colocaria algo sagrado em risco. Sim, sagrado. Eu não sei se essa é a palavra certa, mas é a única que me ocorre. Aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, não era maligno. Era incompreensível. E o incompreensível não deve ser tratado como aberração, mas como mistério. As crianças estavam de volta. Voltei à cidade naquela manhã e vi com os meus próprios olhos. Uma das mães que entrevistei dias antes agora sorria com a filha nos braços. O menino corria na praça, jogando bola com outros garotos. Estavam bem. Estranhamente calmos, sim. Um ou outro mais introspectivo do que antes, mas vivos, presentes. E ninguém queria mais falar no assunto. Os pais, antes desesperados, agora silenciavam. Alguns agradeciam aos céus, outros diziam que foi coisa do mato. Mas havia um olhar comum entre eles, o de quem viu algo além da compreensão e prefere esquecer. Eliodora não me procurou mais. Deixou um bilhete no meu quarto. Não tente entender tudo agora, não. Algumas respostas chegam em outras vidas. Cuide do que sentiu, cuide de si e vem me ver qualquer dia. Fiquei mais um tempo em Pouso Azul. Andei pelas ruas sem objetivo. Visitei pela última vez a livraria do Amador Serapião. Ele me olhou como quem olha um velho amigo que vai partir, sem data para voltar. Vai escrever? Perguntou. Não. Ele sorriu satisfeito. Melhor assim? Palavras não alcançam certas coisas. Peguei a estrada de volta numa tarde nublada. O céu parecia carregado, mas não choveu. Ao deixar o pequeno portal de madeira com o nome da cidade escrito à mão, olhei pelo retrovisor. Vi as nuvens se abrindo ligeiramente. E por um instante, tive a nítida impressão de que algo lá em cima me observava. Voltei a São Paulo. As noites passaram a ser estranhas. Dormia mal, acordava suado, com o coração disparado. Em sonhos, via novamente as luzes dançando no céu. Não da maneira assustadora como naquela noite no pico, mas com algo mais íntimo, como se estivessem tentando me dizer algo. Sons surgiam nos meus sonhos, tons longos, harmonias impossíveis, como se fossem idiomas feitos de luz. E o mais estranho, eu comecei a entender, não de forma racional, mas por dentro, como se alguma coisa em mim, talvez a coisa que colocaram ali, começasse a se alinhar. Um dia no parque do Ibirapuera, vi um menino olhando fixamente para o céu. Me aproximei curioso. Ele devia ter uns 5 anos. Perguntei o que ele via. Ele apenas respondeu: "Eles ainda estão por aqui." É claro que eu me arrepiei. Pensei em perguntar mais, mas algo me impediu. Não era a hora. Decidi deixar tudo isso num lugar onde ninguém mais pudesse encontrar.
Guardei meus cadernos, as anotações, as gravações, tudo numa caixa de sapato velha, que lacrei com fita adesiva e guardei no fundo do armário. Eliodoro estava certa. Algumas respostas chegam em outras vidas, ou talvez em outros sonhos. Hoje, eu não tenho mais raiva de não entender. Aceitei que algumas histórias não foram feitas para serem publicadas. Algumas histórias apenas nos atravessam e seguem viagem. E quando, nas madrugadas silenciosas, eu ouço aquele zumbido baixo, aquela frequência que pulsa como um segundo coração, apenas fecho os olhos e escuto, porque sei que eles ainda estão lá, esperando, observando e talvez esperando que um dia eu esteja pronto para ouvir tudo. E é por isso que, para mandar essa história para vocês, eu usei nomes fictícios, assim como o nome do meu canal verdadeiro. Eles estão lá. É a gente que não olha.